Bom, agora vamos falar de futuro. Vamos. Não é? Interessante. Lá no Instituto MBC Brasil, nós fizemos uma estimativa do crescimento da frota nacional até 2040. Então, hoje, existem 48 milhões de veículos rodando no Brasil. Leves e pesados, máquinas agrícolas, máquinas de construção e etc. Em 2040, serão quase 68 milhões de veículos rodando. Uhum. Então, a frota nacional, que vem crescendo, e esse chart mostra que desde 2012 e antes disso ela vem crescendo, ela continuará crescendo. Agora, o mais interessante é o próximo chart. Eu vou começar pela parte de baixo. Então, dos 48 milhões de veículos que hoje circulam no Brasil, Esse aqui. cerca de 500 mil são eletrificados. Isso. 1%. Então, hoje o Brasil tem 99% da frota circulante, motor a combustão, seja etanol, seja gasolina, seja diesel, e 1% eletrificado. Em 2040, a participação dos eletrificados vai aumentar, mas o mercado vai crescer. Então, considerando que 13 milhões de veículos serão o que nós chamamos de combustão combinada, é o híbrido. Tá. O híbrido você tem um motor elétrico e um motor a combustão. Motor a combustão que demanda manutenção, reparo, serviço. Além daqueles motores 100% a combustão que continuarão circulando na frota. Então, dos 48 milhões de veículos que hoje rodam com motor a combustão, esse número vai subir para 59. Dos quais 13 milhões serão híbrido plug-in, híbrido não plug-in ou o híbrido mild, que é o híbrido leve que nós chamamos. Mas todos eles têm um motor a combustão. Então, por mais que exista no mercado de pós-venda a preocupação de que a eletrificação no Brasil vá diminuir o serviço de pós-venda, não vai. Porque uma boa parte da eletrificação será através de veículos híbridos que trazem na sua composição um motor a combustão. Perfeito. Né? O que muda é um pouco a tecnologia. Vai ter que lidar com o híbrido e não com um motor álcool, etanol, gasolina ou flex, né? Você vai ter que lidar também com o conhecimento de elétrica. Elétrica e eletrônica. Nós vamos falar um pouco adiante sobre isso também. Mecatrônica que fala, né? Mas então isso é importante para desmistificar aquele temor de que o serviço de pós-venda vai diminuir muito no Brasil por conta da eletrificação. Não, não vai. Vai aumentar. Muito bom. Mas será diferente. Mas será diferente. Ok. Uma necessidade de adaptação. Exato. O veículo 100% eletrificado aqui para o Brasil, com esse tanto de matriz alternativa à eletrificação pura, ele até já nem faz o puro, estou falando. Sim, é o que eu falei, ele sempre vai ter o seu nicho de aplicação. Né? Então você vai ter determinadas aplicações onde o elétrico será uma alternativa também. Mas a tendência nos leves é que os híbridos ganhem participação de mercado. Não é? Por vários motivos. Né? Primeiro, a deficiência em postos de recarregamento de bateria, né? Autonomia do veículo, etc. Esse gráfico que está na tela ele é interessante porque ele compara 2025 com 2040 cada fonte de energia para descarbonizar a mobilidade e qual é o tamanho do desafio que o país tem. Então, por exemplo, hoje o Brasil tem 15 mil postos de recarregamento de bateria. Para que se chegue àquele percentual de veículos elétricos plug-in, pode ser o BEV, pode ser o híbrido plug-in. Em 2040, o Brasil teria que ter de 500 a 700 mil postos de recarregamento de bateria. Significa crescer 46 vezes num período de 15 anos. Olha o desafio. Quando a gente vai para a eletricidade, a geração de energia elétrica no Brasil vai ter que crescer 61%. Não só para atender aos desafios da mobilidade, mas para atender data centers, aumento de consumo de eletricidade, etc.
E por aí vai. O hidrogênio. Note que o biodiesel, o Brasil vai dobrar a produção de biodiesel. Por quê? Porque aumenta o teor de biodiesel no diesel. O biometano vai sair de 2 milhões de metros cúbicos, isso é previsto para o final desse ano, início do ano que vem, para algo como 8 a 11 milhões de metros cúbicos por dia. Né? E o próprio etanol, que vai sair de 27 bilhões de litros para alguma coisa como 50 bilhões de litros por ano. Então o Brasil tem desafios importantes, desafios extraordinários de garantir que cada energético desse seja produzido no seu momento adequado, na quantidade adequada, e esse é o principal foco do Instituto MBC Brasil Uma hoje. curiosidade, como é essa regulação? Quando a gente olha para o futuro, precisa estar regulado. Sim. Para isso tudo acontecer. Então, energia elétrica tem... Então, já existem algumas leis e algumas regulamentações, mas, primeiro, elas têm que ser cumpridas, elas precisam ser complementadas e novas regulamentações precisam ser criadas. Tá, Essa é a tarefa do Instituto MBC Brasil. Legal, então ainda tem umas... tá super claro, tá entendido. Tá bom? Então esse é um... Uma pergunta. O biodiesel, você acha que a gente vai conseguir ter empresas que possam usar o biodiesel 100%? Já tem. Já tem algumas. Já tem hoje. Aquela empresa, principalmente que produz o próprio biodiesel, sim, e que, portanto, tem controle sobre a qualidade do combustível produzido, ela pode rodar com o B100 e já está rodando com o B100, caminhões, tratores, ônibus, sem nenhum problema. O problema da mistura do biodiesel no diesel não é o combustível em si, é a qualidade na produção do biodiesel e no manejo do biodiesel. Sim. Né, o transporte, o armazenamento do biodiesel é que podem causar problemas. Esse é o ponto mais crítico, né? Então, o que o Brasil precisa em termos de biodiesel é muito mais fiscalização para evitar fraudes e adulterações e garantir a qualidade da produção do biodiesel e do manejo do biodiesel. E uma conscientização do estoquista do combustível, né? Uhum. Vamos chamar assim, o posto de combustível da frota, da usina, da fazenda, né? Exato. Que seja passado por manutenções periódicas para você esgotar a água, para você não deixar a contaminação do combustível. Exatamente. Porque eu escuto muito na internet o pessoal falar mal do biodiesel, né? Uhum. E a gente sabe que tecnicamente ele não é problema, né? Não. O problema é exatamente a falta de administração deste combustível. Exatamente. No tanque do veículo ou no tanque da empresa, no exatamente. Posto. Né? E o próprio biodiesel vai evoluir. Sim. Então Sim. Nós temos o HVO. O HVO já é um biodiesel de qualidade superior ao biodiesel atual, não é? E nós temos biodiesel de segunda geração, nós temos o Bivante da B8, por exemplo, que é um biodiesel de qualidade muito superior, justamente para tentar eliminar esses problemas que são da qualidade da produção e do manuseio do combustível. Perfeito. Muito bom. Obrigado. Excelente. Bom, basicamente eu não vou ler item a item dessa tela, mas os desafios do Brasil passam, como você falou, regulamentação, segurança jurídica para quem vai investir, toda a parte de produção dos energéticos, distribuição com capilaridade nacional, previsibilidade do setor, e aqui eu incluí uma última linha que é o pós-venda. Ou seja, de que forma essas novas tecnologias vão afetar o setor de pós-venda no Brasil. Né? Estamos Isso é curiosos. Isso é para nós. Estamos curiosos. Então, você pode passar para o próximo, por favor? Então vamos lá, a nossa visão é esse mercado, o mercado automotivo mundial está passando por uma revolução. Sim. Né? Que passa por redução de gases de efeito de estufa, consequentemente pela introdução de novas tecnologias. Né? E assim como o mercado automotivo, as montadoras, a tecnologia, os veículos estão mudando em termos de tecnologia, o pós-venda também vai ter que se adaptar para continuar prosperando com essas novas tecnologias. Né? Por exemplo, os veículos hoje são muito mais complexos do que os veículos de 10, 15, 20 anos. Né? Quando você pega um elétrico, quando você pega um híbrido, quando você tiver um veículo movido a hidrogênio, a célula de hidrogênio, não é? A complexidade é muito maior.
Isso vai exigir uma especialização muito maior do pós-venda. Hoje já existe a questão do direito para o reparo, não é? Perfeito. Que basicamente as montadoras restringem o acesso a dados e protocolos do veículo e muitas vezes o veículo cai numa oficina independente e não é possível fazer o trabalho porque não consegue entrar na lógica, na arquitetura digital, eletrônica do veículo. Isso tende a aumentar. Quando a gente fala o maior controle da jornada do proprietário, tem a ver com o item anterior, não é? Como a montadora tem esse controle dos protocolos eletrônicos, etc., mesmo após o período de garantia, mesmo com o segundo e terceiro dono, muitas vezes esse usuário vai ter que procurar a montadora. Então existe esse debate sobre o direito ao reparo, que nós vamos falar um pouco mais para frente. A outra coisa é a consolidação de um novo modelo de negócio. Porque nós vamos ver que investimentos serão cada vez maiores no pós-venda, e isso tende a fazer com que tenha uma consolidação grande do setor, né? Consolidação de um novo modelo, você diz por parte da montadora na sua Eu só estou falando, não, no independente gerais, também, né? Tá. através de franquias, por exemplo. Okay. Né? O mundo digital chegou. Sim. Os carros modernos, todo mundo quando pensa em nova tecnologia, pensa no elétrico. Mas a nova tecnologia vai muito além do elétrico. Ela passa pelo mundo digital, pela comunicação digital, não é? Os veículos autônomos, por exemplo. Então, tudo isso vai fazer com que o relacionamento com o cliente passe a ser muito mais digital do que sempre foi. E o pós-venda vai ter que se adaptar a isso também, né? Perfeito. E um outro ponto de adaptação é que, por exemplo, um veículo elétrico tem bem menos manutenção do que um veículo a combustão. Então, o período de manutenção vai ser mais longo, né? E as montadoras, ao mesmo tempo, aumentam o período de garantia. Hoje já tem montadoras dando 10 anos de garantia. Então, isso, de certa forma, também vai mexer com o mercado independente de pós-venda. Apesar que eu entendo que essa garantia estendida da montadora, ela é pro forma, né? Porque se você for mexer num motor ou numa transmissão, isso está na garantia. Uhum. O restante não está nada na garantia. Eu estou falando dos principais componentes. Isso. Né? Então, eu entendo que tem muito marketing aí sem uma realidade. Você pega toda específica. A parte de lataria, toda a parte de lanternas, concordo, tem vários componentes do Suspensão, freio, elétrica, isso está tudo fora. Né? Está tudo fora, tudo fora. Bom, mas isso não é dito na hora da venda do veículo. Não, né? não é. Eles vendem os 10 anos. Então, quando a gente fala do aumento de complexidade, que vai exigir especialização, vamos pegar como exemplo os veículos elétricos, né? Eles têm as células da bateria, que são importadas, tem os módulos, tem os packs de baterias, tem um sistema de gestão de carga, que chama BMS, o sistema de arrefecimento muito mais sofisticado do que um motor a combustão, inversores, motores elétricos, que são itens relativamente novos para o serviço no Brasil, não é? E que demandam um conhecimento diferente do que o conhecimento disponível hoje no Brasil. Então vai exigir treinamento, capacitação de mão de obra, vai exigir mecânicos com nível de conhecimento superior ao que tem hoje. E investimento. Você vai precisar de equipamentos, investimentos, software para você fazer a gestão disso. Sem dúvida. O híbrido, ele é muito mais complexo do que um elétrico. Sim. E muito mais complexo do que um veículo a combustão, porque ele é a soma dos dois. Sim. Né? Então você tem muito mais peças móveis no híbrido do que no veículo a combustão. Não é? Que será o perfil da frota brasileira. Que será o perfil. Então ele congrega o motor a combustão com todo o sistema de propulsão elétrica. Além disso, é o que eu falei, você tem o sistema ADAS, hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos o veículo com muitos softwares embarcados, com uma centena de sensores. Isso vai exigir ferramentas específicas, atualizações que é over the air, então é via nuvem, não é? E diagnósticos que dependem do quê? De acesso a dados e interfaces digitais.
E por isso que o Right to Repair é muito importante. Exato. Porque a base, se não tivesse acesso, Não vai conseguir não fazer. vai conseguir atender o cliente. E a parte de especialização, né? Então, nós acreditamos que o serviço vai se especializar. Então, vai ser especializado em elétrico, vai ser especializado em combustão, vai ser especializado em suspensão, vai ser especializado em freio. Então, vai ter uma especialização, né? Lúcia, me permite aqui fazer uma parte para você que está assistindo, né? Eu queria informar que nós estamos lançando em setembro um curso para carros elétricos, manutenção de carros elétricos, que nós desenvolvemos junto com o Senai Automotivo aqui de São Paulo. É o primeiro curso voltado para a área da reparação, onde ele vai ensinar tudo que é elétrico e eletrônico. Perfeito. Porque se você precisa ter um conhecimento de NR10 para você chegar perto de um carro elétrico. Você não pode tocar num carro elétrico sem ter um controle. Sobre um risco de segurança. Risco de segurança, até de morte. Exatamente. Né? Um acidente muito grave. Exatamente. Então, nós já estamos fazendo o primeiro curso, ele vai até dezembro, para começar a formar novas turmas de mecânicos aí preparados para esse mercado de eletrificação. Perfeito. Excelente iniciativa do CONAR, é altamente necessário. Isso, muito necessário, sem dúvida. Porque a turma confunde um pouco. Tem o elétrico, o meu não é elétrico, o meu é híbrido, sim, mas ele tem toda uma propulsão elétrica. Ele tem uma bateria menor, mas ele tem a bateria. Né? Os cabos laranjas, os né, cabos que o pessoal não faz ideia. Né? O sistema de arrefecimento totalmente diferente. Né? Você pode passar o próximo, por favor? A questão da restrição de acesso a dados, né, que nós já falamos aqui, sobre o direito ao reparo, né? Isso gera insatisfação para a rede independente, gera insatisfação para o próprio proprietário do veículo, né? E é um tema que está sendo debatido, está sendo judicializado, está sendo discutido. Nós não entramos no mérito da questão, mas é um fato, e esse fato tem que ser endereçado da melhor maneira possível, em benefício do consumidor final, do proprietário final do veículo. Eu defendo, Luzi, e são poucos que estão comprando essa bandeira, né? Mas é necessário que o Brasil desperte para isso. Porque quando nós falamos do Right to Repair, nós estamos defendendo o direito do consumidor. Né? Você compra um televisor, você compra um celular, você compra um automóvel. Aquele produto é seu. Você pagou o direito de uso, você comprou o direito do software, né? O hardware e o software são seus. Você pode fazer o que você quiser com ele. Sim. E dizer que a oficina independente não tem competência, como eu estive recentemente numa montadora, ele falou, não, a gente não pode abrir informação porque vocês vão lá e mudam o projeto. Eu falei assim, desculpa, tem sempre bons e maus profissionais em qualquer área. Exatamente. Né? Os bons profissionais não mudam nada, os bons profissionais fazem o reparo necessário. Então, a gente entende que o Brasil precisa ter uma legislação apropriada para isso, né? Para que possa haver uma convivência, e uma convivência que eu digo que ela é boa para todos. Porque a montadora ela tem o concessionário é especializado, ao meu modo de ver, na venda do veículo e na garantia. Quando você fala no reparo, dar um atendimento a 46 milhões de veículos, a rede concessionária não dá conta. Aliás, ela não está nem espalhada no Brasil para dar conta. Então, é um debate profundo. E não só no Brasil, né? Lá fora também. Lá fora a montadora já nomeia reparadores independentes para dar esse suporte. Né? Então nós precisamos passar por essa evolução, acho que a gente precisa amadurecer isso. Nós estamos trabalhando junto ao Congresso, nós estamos trabalhando junto ao STF para discutir essa questão da Lei Ferrari, que é quem trava muito esse processo. Né? Mas eu acho que isso tudo passa por um momento de uma evolução nos relacionamentos da indústria, da montadora, do comércio e da reparação. Isso precisa ter um casamento entre todos aí. Tem que amadurecer essa conversa. É um tema crucial, né? A montadora, por outro lado, investe bilhões em desenvolvimento de tecnologia. Então, é um debate complexo, né? Como eu disse, nós não entramos no mérito da questão, mas estamos apenas pontuando que essa é uma questão importante para o setor de pós-venda e de reparo e de serviço, né? Muito bem. No próximo... eu falei sobre a consolidação e novo modelo de negócio, né? Bem sugestiva a imagem desse slide. Exatamente, né? E o que nós tentamos trazer com essa imagem, né? As pequenas oficinas, elas terão dificuldade de acompanhar o nível de investimento necessário, adequado, e a qualificação da mão de obra. Então, a tendência é que vá havendo, de fato, uma consolidação, né? Através de franquias,
redes de serviços, porque juntos, consolidados, eles conseguem ter um acesso a um capital maior para investir em ferramentas de diagnóstico, em qualidade de oficina e fazer frente às novas tecnologias, né? E o segundo ponto é que nós chamamos de gestão de dados do cliente, cada vez mais digital, que também exige investimentos em digitalização, em novas plataformas, em novas ferramentas de digitalização, né? Talvez o IAR ajude muito nisso, né? Eu queria só dar uma recapitulada em alguns números. Tem aquele slide que você falou, nós somos 45 milhões. 48. 48. Em 2040 seremos 67 milhões. Seremos 67 dos milhões. quais 59 milhões terão um motor a combustão. Ok. Dos 59, 13 serão híbridos. Esse é o número. Esse é o número que vai provocar o 13 um impacto é o que maior. vai fazer a diferença lá na frente. Então, porque os 46 que continuarão sendo puramente a combustão, tá tudo bem. Não muda muita coisa. Não vai mudar grande coisa. Não vai mudar. Vai ter um pouco mais de vai eletrônica, sair de 48, elétrica, que é hoje, para 46. Né? Então, o tamanho do mercado ficará mais ou menos o mesmo, porém daqui a 15 anos. E aí nós vamos somar 13 milhões de veículos híbridos que terão um motor a combustão. Certo. Mas, por ser híbridos, já com nova tecnologia, com tecnologia moderna. E terão um elétrico junto que terá um elétrico junto. Exigirá, vamos dizer, uma preparação para tocar naquilo. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Eu tenho que fazer essa pergunta porque ela está na minha cabeça. Em quanto tempo, considerando scrap de frota, vocês já fizeram essa conta? Em quanto tempo, considerando scrap de frota, a renovação da frota, mas eu acho que guardo parênteses para a linha pesada, talvez não seja interessante falar dela agora. Em quanto tempo a frota estará convertida? Para elétrico? Para híbrido. Vai levar muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Por quê? Porque o Brasil tem como característica uma idade média elevada. Por baixo poder aquisitivo. O Brasil praticamente não descarta veículo. Vai para o segundo dono, terceiro dono, quarto dono, quinto dono. Aí ele vai para o interior. E vai para o interior e continua rodando. Não é? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é aquilo que eu falei. A grande maioria das novas tecnologias, principalmente para leves, terá um motor a combustão que será o híbrido. E para pesados, eu acredito muito no biometano e no biodiesel, que também são motores a combustão. Tá. Mas a linha pesada é mais controlável, né? E muito menor. Menor. E na mão concentrada, na mão de grandes frotistas. É nesse sentido. Nesse sentido frotistas que muitas vezes fazem a própria manutenção, o próprio reparo, tem a sua oficina e tudo mais. Que estão acordados com as montadoras muitas vezes, uma rede autorizada, alguma coisa contrato do gênero, de manutenção, de frota. Exatamente. Então, eu acho que a variável linha pesada ela é mais controlável do que a linha leve, né? E sempre mais profissional, é uma manutenção mais programada, ele está mais atento, por ser um veículo profissional, está mais atento à operação. O veículo é um bem de capital, né? Isso. O pesado. É um negócio, muitas vezes é um negócio fazer riqueza com ele, né? A falta de manutenção do pesado bate diretamente no lucro do proprietário. Exatamente. Né? É o bem de capital, é o que você falou. Então, é um setor onde realmente se pratica mais a manutenção, se segue as recomendações de fábrica e etc., do que nos leves. Tem uma gestão. Normalmente, uma frota média já tem um engenheiro responsável, um gerente de frota que está, vamos dizer assim, bem informado daquilo que é importante ele cuidar. É diferente do taxista. Está mais atualizado. É diferente do consumidor, né? Principalmente dizem que vende mais de 50% de carro para mulheres, né? E as mulheres muitas vezes não têm a mínima noção mecânica. Não. Então, se for na oficina mecânica, o mecânico diz, faça isso. Se não for, vai esperar quebrar. Né? Tá, eu fiz essa pergunta mais no sentido de levar um pouco da consciência do tempo para a audiência. Estamos falando de 15 anos para ter 13 milhões. 13 de milhões. veículos 13 milhões. circulando. E aí um pouquinho mais para, sei lá, ter
10, 20% da frota. Mas, Exatamente. né? É isso mesmo. Então tá bom. E veja bem, é rápido isso, porque se nós vendemos uma média de 2 milhões de veículos novos por ano no Brasil, né, em 15 anos chegar a 13, né, você vê que nós estamos falando quase que a metade da venda de veículos serão híbridos. Né? Ou estou errado? Dos novos. Dos novos. Dos novos. Sim, dos novos, Dos mais novos, da metade, sim. né? São conceitos diferentes. Se você pegar 2040 veículos licenciados, a maioria terá novas tecnologias. Perfeito. Seja híbrido, seja elétrico, seja biometano. Porém, a hora que você dilui isso na frota circulante, Sim. o percentual é menor. Fica pequeno. Fica porque pequeno. tem uma frota muito antiga. Mas é lógico que conforme o tempo vai passando, a colocação, vai havendo essa renovação da frota. Então, os veículos muito antigos vão deixar de circular porque vão ser scrapeados ou reciclados, e novos veículos com novas tecnologias vão entrar no mercado. Então, quem está atuando no segmento de serviço tem que estar muito atento a essa questão e se atualizar em termos de ferramentas de diagnóstico, ferramentas digitais, capacitação da mão de obra, treinamento de mecânicos, etc., sob o risco de ficar restrito a um nicho de veículos muito antigos. Exato. E declinante. Aonde a mão de obra você tem que colocar ela mais baixa, a peça possivelmente também vai ter dificuldade. Esse ponto é fundamental, porque é a questão do valor agregado. Exato. O serviço para um veículo de nova tecnologia agrega muito mais valor do que um serviço para um automóvel de 20 anos, de 18 anos, de 17 anos. Até porque o proprietário de um veículo de 17, 18, 20 anos não tem poder aquisitivo para bancar uma manutenção muito onerosa. Já em um de nova tecnologia, sim. Né? Então, a tendência é ficar para nichos de mercado e nichos com menor valor agregado. Perfeito. E não pode temer a digitalização. Não tem como. Não tem como. E o cliente vai exigir essa digitalização. Não é? O perfil também vai mudar, né? Você vê um carro 0 km hoje, não tem mais o manual de manutenção, não tem mais o manual do proprietário. Por quê? Chip. Porque é digital. Exatamente. Né? Então, se você tem uma oficina e você tem um cliente que pensa digital e ele não encontra esse tipo de prestação de serviço na sua oficina, ele vai falar, opa, né? Esse não é para mim. Esse não é para mim. Então, é o que eu falei, é uma revolução, mas não significa exclusão. Significa adaptação. E gradativa. Quer dizer, gradativa. Quem estiver assistindo hoje, já tem que colocar isso em mente, eu preciso dar um passo a cada vez. Um passo. Porque se falar assim, eu tenho que hoje ter todos os scanners para todas as marcas, eu não posso. Não. Mas se eu comprar um esse ano, outro que vem de outra marca, outro de outra marca, isso, quer dizer, ir em se 4, 5 atualizando. anos eu estou com a minha oficina assim, up to date. Né? Ir se atualizando. Exatamente. A maneira de pensar, né, e se atualizando sobre as novas tecnologias, as novas tendências e por aí vai. Conversar com pessoas diferentes, fora do seu nicho, né? E eu faço parte do conselho setorial do Senai. E a gente está discutindo muito essa questão. Né? O que nós temos que fazer para os próximos 5 anos? A fábrica de cursos do Senai ela tem que ser orientada por quem? Por nós que somos a base. Sim, claro. Nós precisamos disso, então a gente vai, pega o setor de inteligência, faz o estudo de mercado. A semana passada nós fizemos um estudo bastante profundo sobre isso, e daqui sai a diretriz do que nós vamos produzir para formar a mão de obra para o futuro. Porque é isso que você falou, não, isso é uma coisa que não tem volta. Né? E veja, né, Laguna, mão de obra é um problema geral no Brasil. No mundo. No mundo. É um problema geral. Mão de obra técnica é um caso dificuldade de você conseguir a mão de obra adequada. Então, isso requer o quê? Planejamento. Sim. Planejamento, né, de todos. E não só nós planejarmos, as escolas se prepararem, precisa ter a consciência do profissional e falar assim, eu tenho que ir lá. Humildemente tem que bater na porta, eu vim aqui aprender. É isso mesmo. Porque a gente tem que reciclar. É isso mesmo. É isso aí. Então, bom. Temos mais um? Acabamos de falar da gestão digital do relacionamento. Então, as oficinas vão ter que ter um CRM especializado
né? Sem isso, não vão conseguir atender o cliente e a expectativa do cliente. Então, tem alguns exemplos, né? Agendamento via aplicativo, histórico digital de manutenção. Hoje você vai fazer uma manutenção, ninguém carimba mais o seu manual de manutenção. Está na nuvem. E no mercado independente também vai caminhar para isso, né? Para estar na nuvem. Orçamentos automáticos, programação de alerta sobre a necessidade de manutenção preventiva. E aqui tem um grande controle da montadora, porque a montadora tem um protocolo que envia para o usuário final, olha, apareceu no painel, você precisa fazer a manutenção nos próximos 100 quilômetros, né? Então, de alguma forma, o independente também vai ter que ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? Portanto, a necessidade de modernizar a gestão, usar CRM especializado, sistema de agendamento e comunicação digital. Carla, estou me lembrando do congresso do Sindirepa. Que esse Nós tema tivemos tava lá, duas né? palestras, né? Um fornecedor Sobre de isso. software e uma seguradora que está fazendo muito isso. Ela está entrosando, sabe, preparando e oferecendo esse material, né, para os reparadores, né, com toda uma gestão de relacionamento, de informação, sabe? Eu acho que o mercado está caminhando já Caminha a para passos isso. largos. Né? A tecnologia caminha para isso e o mercado consumidor também. Sim. Se você pega um jovem que está comprando seu carro pela primeira vez hoje, que tem 18, 19 anos, ele já é um ser humano digital. Exato. Ele já pensa digital, diferente da nossa geração. E esses jovens cada vez mais vão ser os consumidores. Sem dúvida. Não é? Então é essa revolução que o mundo vai passar. Acho que essa é a última, temos mais uma. E nós falamos, né? Redução da frequência de manutenção. Então o carro elétrico tem de fato uma manutenção mais espaçada, muito menos porém componentes, né? com custo superior. É verdade. Né? Incluindo o preço da mão de obra. Porque quanto mais você especializa e qualifica a mão de obra, mais essa mão de obra vai corretamente receber. Então vai aumentar o valor agregado das manutenções de carros elétricos, né?